muito bom dia para você. Hoje é dia 1º de fevereiro, segunda-feira, agora 10 horas, 9 minutinhos, está no ar o TVC Agora. Já estou sentada aqui porque a gente vai transmitir a posse daqui a pouquinho às 10 horas, em solenidade virtual, do novo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Carlos Alberto França. É natural de Campinas Verdes, em Minas Gerais. Aos 55 anos, ele é o mais novo presidente eleito do TJ. Nós vamos acompanhar a cerimônia aqui na nossa live e quem vai me acompanhar com os comentários é o juiz Romério do Carmo Cordeiro, ele que já foi juiz auxiliar da presidência. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Eva. É uma satisfação estar aqui acompanhando você nesse trabalho. Bom, vou contar então com os comentários do doutor Romério aqui nessa transmissão para a gente falar sobre a questão do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Poder Judiciário de um modo geral. E eu queria começar perguntando para o senhor, a gente já tem imagens, a mesa já está lá posta, a gente está vendo o governador ali já sentado. Quem que está compondo essa mesa, doutor? A presidência está com o desembargador, atual presidente, que deixa hoje o cargo, o desembargador Walter Carlos Leves, ao centro, ao lado do governador. Aí nós temos também representante do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, representante da OAB, presidente da Assembleia Legislativa. Eu vejo ali, parece que o prefeito de Goiânia também, Rogério Cruz, ao lado ali, parece que até o ex-prefeito, Iris Rezende, mas não estou conseguindo identificar com a máscara, mas me parece que parece sim. Que é o ex-prefeito Iris Rezende. Então, assim, todos os poderes estão... todos os poderes fazem presentes, então é executivo, legislativo, e também o judiciário que está tomando a nova presidência hoje. Vamos acompanhar aí rapidamente o mestre de cerimônias, vamos ver, eu acho que ele está fazendo o registro das autoridades presentes. Vamos acompanhar e daqui a pouco a gente volta a falar. Também registro as ilustres presenças da doutora Ana Cristina Petena da França, subprocuradora-geral da Justiça do Estado de Goiás, para assuntos jurídicos, esposa do senhor presidente eleito Carlos Alberto França. Doutora Juliana Prudente, procuradora-geral do Estado de Goiás. Doutora Ana Vitória Caiado, seu esposo Alexandre Alencastro Veiga. Conselheiro Selmar Reck, ex-presidente do TCE. A senhora Maria Inês de Oliveira França, mãe do desembargador França, que está assistindo à transmissão dessa posse em Campina Verde, Minas Gerais. Dr. Rodrigo Leandro da Silva, diretor-geral do Tribunal de Justiça. Daiane Martins Alves será secretária-geral da presidência deste tribunal. Dr. Paulo César Alves das Neves, diretor do Foro da Comarca de Goiânia, diretor de conciliação e mediação da MB, neste ato representando a presidente da MB, a juíza de direito, doutora Renata Gil. Dr. Weber Carlos Oliveira, juiz de direito, que assumirá a diretoria do foro amanhã, às 10 horas, lá no Fórum Civil. Doutora Cirene Martins da Costa, juiz auxiliar da presidência deste tribunal. Dr. Reinaldo de Oliveira Dutra, tomará posse logo mais como juiz auxiliar da presidência deste tribunal. Doutora Jussara Cristina de Oliveira Lousa, também tomará posse como juiz auxiliar da presidência deste tribunal. Doutor Aldo Guilherme Sade Sabino de Freitas, que será também juiz auxiliar da presidência do tribunal. Doutor Fabiano Abel Aragão Fernandes, que agora deixa o cargo de juiz auxiliar da presidência. Doutor Cláudio Henrique de Castro, também, que deixa o cargo de juiz auxiliar da presidência. Doutora Camila Nina. Bom, a gente está vendo, então, o mestre de cerimônia está fazendo a leitura das autoridades presentes e também dos promotores, de muitos juízes que vão tomar posse. Queria falar, então, sobre o perfil desse novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é o mais jovem que já tomou posse lá na casa, O senhor me contava isso agora há pouco. Exatamente. O desembargador França, ele está hoje com 55 anos de idade, é o mais jovem presidente eleito do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele tem uma carreira muito brilhante no Tribunal de Justiça, desde quando tomou posse como juiz. Trabalhou no interior, Alto Paraíso,
Formosa, muito nas comarcas do Nordeste goiano, respondeu por várias delas, como Cavalcante, Alvorada do Norte. Depois transferido para Goiânia, em Goiânia trabalhando no Juizado da Infância e Juventude, foi diretor do foro da comarca de Goiânia, foi juiz substituto de segundo grau, foi promovido por merecimento a desembargador em 2010, ou seja, ele tem realmente um perfil de uma pessoa com uma carreira muito sólida, muito concreta. É considerado no tribunal uma das pessoas, um dos mais estudiosos. Ele realmente tem decisões muito claras e, em alguns casos, de muita vanguarda. Então, ele é muito respeitado tanto pelo tribunal quanto pela classe dos magistrados, de uma maneira geral, no estado de Goiás. E por ser o presidente mais jovem, né, a assumir o posto, então, de presidente do TJ, isso ocorreu porque houve uma mudança, então, na votação lá dentro do próprio TJ, que antes era por antiguidade, né, pela idade dos desembargadores, e agora a votação ficou livre. Exatamente. Nós, tradicionalmente, no Brasil todo, nós tínhamos esse perfil dos tribunais elegerem, como ocorre, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal. A eleição da direção, da presidência em especial, ela segue a antiguidade com relação, não exatamente com relação à idade da pessoa, mas com relação ao tempo de carreira. Então, nós tínhamos mais ou menos até uma previsão de quem seriam os próximos presidente. Já tinha uma fila, tinha uma né? fila, exatamente, porque seguia aquela As pessoas sabiam ordem. exatamente quando saísse quem era quem o seria próximo, pelo critério da antiguidade. Exatamente, e isso mudou. E nós tivemos, então, uma eleição livre e o desembargador Carlos França, então, por isso exatamente mais jovem, né? Se nós fôssemos seguir essa lista de antiguidade, ele não seria o presidente, mas exatamente por essa abertura, por essa modernização, por essa nova cultura, é que nós tivemos essa possibilidade de eleição de uma pessoa mais jovem para compor aí a presidência, para servir na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Doutor Romério, e quais são os desafios, né, que o novo presidente do Tribunal de Justiça vai encontrar nessa nova gestão, já que não mudou só principalmente a forma de votação lá dentro do TJ, mas principalmente agora com o teletrabalho, com as audiências sendo acontecidas de modo remoto? O que muda na justiça agora? Quais são os desafios que a nova gestão vai enfrentar? Em função da pandemia, nós tivemos uma transformação muito grande, que foi bem administrada pelo atual presidente, desembargador Walter Carlos Lemes, tanto que nós tivemos uma transição aí dessas audiências e dessas sessões do tribunal, daquele ambiente físico para o ambiente virtual, com uma certa tranquilidade, sem perder o volume de trabalho e sem perder especialmente a qualidade do trabalho. Havia um receio muito grande com relação, em especial, à qualidade das decisões e do atendimento ao jurisdicionado, mas nós conseguimos, nessa administração, com esforço conjunto, coletivo, tanto da presidência como de toda a estrutura do tribunal, chegar a um bom termo. Tanto que a nossa produção ela superou, inclusive, situações anteriores de presenciais. O grande desafio agora para a nova administração é dar efetivamente continuidade a isso, estabelecer novas tecnologias que são necessárias para esse período de adaptação, mas em especial nós já sabemos que o desembargador França tem uma preocupação muito grande com a celeridade processual, ou seja, entregar uma resposta à pessoa que bate as portas do Poder Judiciário com mais rapidez e com melhor qualidade. Essa é uma das maiores descrenças da nossa população também, em confiar, entre aspas, no Poder Judiciário, que, se eu não me engano, é um dos poderes melhor avaliados pela população, porém ainda existe esse descrédito de, vou entrar na Justiça, vai demorar anos, a Justiça não anda e tal. Como que essa é, então, uma vontade do novo presidente de que os processos sejam mais céleres, principalmente porque devam ter milhões de processos parados dentro do Tribunal de Justiça de Goiás? Com certeza. O Brasil todo tem um volume extraordinário de processos que você não vê em outros países do mundo. Nós temos aqui uma judicialização muito grande. E Goiás não é diferente. Nós temos mais de 1 milhão de processos tramitando no estado de Goiás, quando a gente considera todas as comarcas, né, todos os juízes e também o tribunal. Então, o volume realmente é muito grande.
Agora, eu vou pedir só licença para o senhor, que eu acho que o presidente está falando lá. A gente tem o áudio lá da nossa cerimônia para a gente continuar ouvindo lá? Pelo YouTube, canal oficial do Tribunal de Justiça, e também ao vivo pela televisão Brasil Central. Senhor governador, obrigado por abrir essa sessão de transmissão ao vivo da posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça, ao vivo pela TV Brasil Central, empresa da ABC, a Agência Brasil Central. A todos os telespectadores que estão assistindo essa posse, em nome do senhor presidente Walter Carlos, do senhor presidente tomar a posse, Carlos França e demais membros, nosso muito obrigado pela audiência. Bem, senhoras e senhores, vamos ouvir os hinos Nacional Brasileiro e o hino de Goiás. Bom, está sendo executado nesse momento, então, o hino nacional do Brasil. E a gente continua, então, falando aqui sobre as dificuldades e as novidades da gestão que o novo presidente vai encontrar. Ok, então, como eu estava falando, nós temos no estado de Goiás mais de 1 milhão de processos em tramitação, quando se consideram todos os juízes do primeiro grau e também o Tribunal de Justiça. É um volume muito grande. 1,5 milhão? Mais de 1 milhão, não lembro o número exatamente, mas com certeza mais de 1 milhão e muito provavelmente próximo disso, de 1,5 milhão. Eu não tenho o número exato, mas... E só para a gente ter uma ideia, são 1,5 milhão de processos, e quantos juízes existem em Goiás para decidir sobre esses processos? Nós temos aí pouco mais de 300 juízes. É humanamente impossível, praticamente. É muito grande. 1,5 milhão para 300 juízes. A pessoa aqui é da área de humanas, eu não vou fazer essa conta aqui, passar essa vergonha. Mas faz você em casa, pega a calculadora e faz aí para você ver. São milhares de processos em cima da mesa de um juiz que consegue julgar aí 1, 2, 3 ou 4 no dia. Né? Então, é um trabalho manual, porque certamente tem que decidir, tem que ler, e sendo que entram centenas por dia. Sim. Despacha unidades e entra no judiciário centenas. A conta não fecha. Nós temos várias questões que, nos últimos anos, no Brasil, tem melhorado isso. Uma relevante é exatamente a digitalização ou processo eletrônico. O processo eletrônico ele resolveu vários problemas. Para você ter uma ideia, uma pessoa antes com um processo físico, o advogado protocolava uma petição, ela tinha que passar para um cartório distribuidor, receber um carimbinho, um número, fazia aquela pastinha, mandar para o juiz, para a escrivania do juiz, a escrivania recebia, mandava para o juiz. Em resumo, levava às vezes uns 4, 5 dias para chegar na mão do juiz para ele despachar pela primeira vez o processo. O processo eletrônico, hoje, primeiro que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O advogado faz o protocolo e imediatamente ele vai para o juiz. Ou seja, só com isso nós ganhamos aí em torno de aproximadamente 5 dias de agilização. Fora que nós temos isso somado no processo eletrônico, que auxilia muito. Além disso, nós tivemos aí também, gradativamente, uma ampliação das possibilidades de solução, outras soluções de conflitos, como, por exemplo, a conciliação, a mediação, com desenvolvimento de vários CEJUs, que são centros de conciliação, que as pessoas resolvem muitos problemas, às vezes até sem necessitar entrar com uma ação, nós chamamos de uma fase pré-processual. Por exemplo, é muito comum na área de família, a pessoa tem uma questão que resolver uma questão de divórcio, se é consensual, elas comparecem a um CEJUs que colocam as propostas, aquilo é analisado por um promotor de justiça, pelo juiz, se estiver tudo em ordem, e homologa-se sem que tenha processo. E aí nós temos, então, várias questões. A própria questão das sessões virtuais, hoje, que a pandemia acabou nos impondo, mas que trouxe uma celeridade. E uma questão agora mais específica com relação ao Tribunal de Justiça, e um compromisso adiantado pelo novo presidente eleito, é no sentido de realização de concurso para juiz do Estado de Goiás. Porque visto o déficit, falta, né? Exatamente, existe um déficit muito grande.
Nós temos várias comarcas do interior que não têm juiz, e muitas vezes o juiz ele é titular de uma comarca e fica respondendo por 3, 4 outras, o que dificulta muito o trabalho. Então, pretende-se criar, até porque nós tivemos várias aposentadorias aí recentes de juízes, e também a criação de novas varas em comarcas que tinham essa necessidade pela demanda de cada um desses municípios. Então, existe um déficit muito grande com relação aos juízes e há um compromisso dessa nova administração com a realização desse concurso. Vamos voltar então lá para a cerimônia para a gente acompanhar lá então ao vivo. Você está acompanhando ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu convido para ser homenageado o excelentíssimo senhor governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O presidente França colocará a medalha no senhor governador e o certificado será entregue pelo senhor presidente Walter Carlos. Doutor França, por gentileza, pessoal das meninas da PM, entrega a medalha, por favor, ao doutor França, para que ele possa... Senhor presidente, entrega o certificado de honra aberto ao senhor governador. Obrigado, senhor governador. Convido para ser homenageado o excelentíssimo senhor deputado Leissão Vieira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O senhor presidente faz a entrega da medalha e ao senhor presidente França do certificado. Obrigado, deputado Sauer. Convido o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, Iris Rezende Machado. Convido também para fazer parte da entrega das medalhas de certificado a doutora Ana Cristina Peternet da França e a senhora Mariazinha Machado Lemes. A senhora de câmera exige lá. Convido o doutor Ailton Flávio Beck, procurador-geral do Estado de Goiás, para entregar a medalha à doutora Ana Cristina Peternet da França. E a dona Mariazinha, o certificado. Obrigado, doutor Ailton. Convido o defensor público-geral do Estado de Goiás, doutor Domilson Rabelo da Silva Júnior. Pode continuar.
Senhor presidente, medalha, certificado, desembargador França. Obrigado, doutor Domilson. Para ser homenageado, convido o excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Obrigado, prefeito Rogério Cruz. Convido o doutor Lúcio Flávio, presidente da UAB Goiás. A doutora França e a doutora Ana Cristina. Vai entregar já o certificado para a Ana Cristina. Convido a juíza de direito, doutora Patrícia Carrijo, presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, ASMEGO. Obrigado, doutora Patrícia. Convido o conselheiro doutor Selmar Reck, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Obrigado, doutor Selmar. Conselheiro doutor Joaquim Alves de Castro, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Obrigado, doutor Joaquim. Doutor Munir José Calaça, diretor de Relações Institucionais do Grupo Aviva, representando toda a diretoria da Pousada do Rio Quente. Obrigado, Munir. Que todos retornem aos seus lugares, por gentileza.
Para falar em nome dos homenageados, convido o excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes e a sua esposa Mariazinha, ao presidente do Tribunal de Justiça, que ora assume o cargo, ao desembargador Carlos Alberto França e sua esposa Ana Cristina Peternella França, ao vice-presidente eleito Zacarias Neves Coelho e sua esposa Guilhermina Rosa, ao corregedor-geral eleito, desembargador Nicomedes Borges e esposa Nilda Ramos, ao vice-governador Lincoln TJ, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Lissau Vieira e sua esposa Camila, ao prefeito municipal de Goiânia, Rogério Cruz, à conselheira do CNJ, Ivana Farina, neste ato aqui, representando o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, Procurador-Geral de Justiça, Ailton Flávio Vec, Defensor Público-Geral do Estado, Domilson Rabelo, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Edson Ferrari, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro, ao ex-prefeito de Goiânia, ex-governador, ex-ministro de Estado, Iris Rezende, ao presidente da OAB de Goiás, Lúcio Flávio, presidente da Asmego, Patrícia Carrijo, procuradora-geral do Estado, Juliana Prudente, meus secretários, representados aqui pelo secretário de Comunicação, Tony Carlos, senhores desembargadores, juízes, familiares dos empossados, a imprensa, senhores e senhoras. Coube a mim uma distinção especial de poder falar aqui em nome de todos que receberam esta homenagem especial de honra ao mérito do Poder Judiciário e também o certificado de amigo do Poder Judiciário. Iniciativa que realmente nos sensibiliza e nos impõe ainda muito mais responsabilidades diante do gesto aqui de toda a Corte do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, presidida até o momento pelo desembargador Walter Carlos Lemes. É um momento em que quero, como governador de Estado, dizer que, se o governo de Goiás conseguiu avançar e se nós estamos atingindo metas, às vezes tidas como impossíveis, eu tenho que reconhecer de público que não é mérito do Executivo apenas. Se nós atingimos essa condição, foi graças à maturidade, foi graças a esta não só harmonia entre os poderes e os órgãos independentes, mas muito mais do que isso. Foi uma participação direta em todas as decisões onde ali foram tomadas com
a participação, sugestões, debates exaustivos até firmarmos uma tese que deveria ser defendida por nós diante dos desafios que nos foi apresentado. Tribunal de Justiça, Walter Carlos Lemes. Ao lado também faço referência do desembargador França, que também discutiu conosco matérias relevantes em decisões do Executivo que afetaria a população do Estado de Goiás. Nenhum poder e nenhum órgão independente defendeu o interesse próprio. Pelo contrário, nós tivemos que cortar na carne. Com aval de todos, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Vieira, a quem, em nome de todos os deputados e deputadas estaduais, os meus mais sinceros agradecimentos por termos que nos adequar a uma nova legislatura e uma nova legislação que nos impunha modificações substantivas para termos a expectativa da renegociação de uma dívida. Quero fazer também referência aos órgãos independentes que trabalharam conosco durante todo esse tempo, e aqui as minhas palavras também de agradecimento ao ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o conselheiro Reck, que foi, pela experiência que tem e a vivência na área do Banco Central e do Tesouro Nacional, tanto nos ajudou nas reuniões para avançarmos em pontos fundamentais para enfrentar as exigências do Tesouro Nacional. Hoje, o Tribunal de Contas, presidido pelo conselheiro Edson Ferrari, em que nós continuaremos a ter esse mesmo objetivo e essa mesma meta, que é de construir um resultado para a população do povo goiano, sem a vaidade de achar que o Executivo ele seria capaz de sozinho transpor todas as dificuldades e poder realizar um resultado positivo a 7.200.000 goianos e que moram no estado de Goiás. Ao meu amigo também e Procurador-Geral de Justiça, Ailton Weck, pela experiência, pelo seu conhecimento, não só jurídico, mas também pela sua ampla cultura geral, nos ajudou e muito, e conseguimos avançar em todos os temas que se faziam ali necessários nos colocarmos, mesmo diante de desafios onde os nossos servidores muitas vezes estavam sendo penalizados, mas em prol de uma recuperação do Estado de Goiás e, indiscutivelmente, um resgate da credibilidade do nosso Estado. Quero fazer referência ao Tribunal de Contas dos Municípios, presidente Joaquim de Castro, que hora alguma se furtou a estar conosco, defendendo, apoiando e assinando conjuntamente todas as decisões. Os meus agradecimentos ao presidente, hoje ao doutor Domilson, que está à frente da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Domilson foi reeleito, pode-se dizer, por unanimidade também, e já tomou posse para o seu segundo mandato, em que tanto também foi decisivo nas suas posições em favor de uma gestão que não tinha ali o interesse A ou B, mas o interesse maior da população goiana. Também usufruí muito, e muito mesmo, da experiência e da vivência política do ex-prefeito de Goiânia, Íris Rezende, que sempre o consultava,
para que tomássemos de forma conjunta as decisões delicadas, como foram as decisões para enfrentar a primeira onda da pandemia. E sempre tendo uma parceria direta, ações de governo, ações com o prefeito da capital, Iris Rezende, a quem eu faço um agradecimento de público para dizer o quanto também foi importante para a nossa governabilidade. Mas agora, falando a cada um, aqui dos que foram homenageados, muito obrigado, presidente Walter Carlos Lemes. Esse gesto, ele ainda nos sensibiliza mais e mostra a necessidade de nós continuarmos construindo este sentimento que a Constituição Federal prevê a independência entre os poderes, mas uma harmonia capaz de ajudar cada ente em poder achar soluções para cada um dos problemas. Falar em equilíbrio fiscal não é frase de retórica. Falar em equilíbrio fiscal, muitas vezes o cidadão não compreende bem, mas falar e ter responsabilidade com equilíbrio fiscal quer dizer manter um Estado dentro daquilo pelo qual ele foi criado e pelo qual ele tem que cumprir as suas funções. Proteger as pessoas mais vulneráveis, levar condições de cidadania a todos os quadrantes de um Estado, fazer com que a renda per capita seja distribuída, no mínimo, em condições de dar ao cidadão aquilo que todos nós desejamos, que é uma vida com dignidade. E neste momento, eu tenho a convicção que neste período de 2 anos, à frente do governo, junto com todos os pares que presidiram os poderes e também os órgãos independentes, não faltou hora alguma este apoio para que nós estivéssemos à frente com um único objetivo: Goiás como sendo ponto primordial, Goiás como sendo ponto de concórdia e os 7.200.000 pessoas que aqui habitam. Em relação a este ponto, não houve nenhuma divergência. As medidas foram tomadas e todos nós passamos também a uma total transparência e apoio em cada um dos atos. Cortamos o 12º de todos, com aval de todos. Todos decidiram para que nós tivéssemos uma sobrevivência e a condição de quitar folha de pagamento, ter responsabilidade com a segurança pública, a saúde e a educação. Todos abriram mão de uma parcela do 12º. Recorri ao poder ao Tribunal de Justiça, no momento delicado, onde fez um empréstimo pelo fundo que é específico do Tribunal de Justiça, para que nos ajudasse a saldar as dívidas com os servidores que estavam com salários atrasados de novembro e no mês de dezembro. O quitamos também dentro do nosso compromisso até o dia 18 de dezembro de 2019, retornando aos cofres do Tribunal de Justiça e agradecendo. Fizemos pagamentos, resgatando também um fundo que havia, que há 17 anos não se pagava os advogados dativos do Estado de Goiás, com a dívida acumulada de mais de 40 milhões, e hoje, além de pagarmos em dia, eu quero até o final do ano poder quitar 100% da dívida quando assumir o governo. Trabalhando em cada um dos pontos, fazendo com que a nossa segurança pública fosse exemplo nacional. E aqui o reconhecimento àqueles bravos soldados e soldadas, policiais civis, policiais militares, polícia técnico-científica, polícia penal, bombeiros militares, todos fazendo de Goiás hoje uma referência de segurança pública no Estado. Aos meus professores e professoras, continua o desafio. A segurança pública
Recebi com um policial militar recebendo R$ 1.500 mês. Eu levei a patamar de todos os policiais militares a mais de R$ 5.000. As professoras contratadas recebendo R$ 1.700. Eu as passei ao piso mínimo. O que estou dizendo com isso? Governador, o senhor faz um discurso no sentido de dizer da necessidade de cortar e, de repente, também se enaltece na tese de ter resgatado alguns valores? Sim, é inadmissível, é inaceitável imaginar que alguém na segurança pública vai estar expondo, vai estar combatendo e desarticulando quadrilhas ganhando R$ 1.500 por mês. É inaceitável que um professor, uma professora, ganhe R$ 1.700 de salário mensal. Isso é fazer justiça. Como é fazer justiça, e graças ao apoio que tive de doações do Tribunal de Justiça, da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que contribuíram para que nós pudéssemos implantar um sistema de regionalização da saúde. E como médico que sou, eu quero agradecer a cada um de vocês. O meu muito obrigado. É inadmissível estar, doutor Ivana, passando por um mandato sem enxergar a necessidade de nós levarmos as condições de dignidade e de salvar vidas a todos os quadrantes do Estado de Goiás. Hoje, nós temos todas as macro-regiões do Estado de Goiás com hospitais instalados, especialistas ali e também leitos de UTI para atender as pessoas. Isto é dar dignidade aos cidadãos que moram no interior. É buscar uma política social onde o Tribunal de Justiça, e faço referência à dona Mariazinha, pela sensibilidade que teve, ao ali conceder a nós, a OVG especialmente, mais de 800 itens que foram distribuídos às famílias carentes do Estado de Goiás. Outros tantos parceiros houveram no momento em que enfrentamos a primeira onda e tivemos condições também de doar mais de 520.000 cestas básicas às pessoas mais carentes. Mas, para encerrar, senhor presidente, que neste momento deixa o comando do Tribunal de Justiça e ao experiente desembargador Carlos Alberto França, que assume esta responsabilidade. Dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que terá por parte do Poder Executivo total parceria. Terá o governador do Estado toda a condição para defender o nosso Tribunal de Justiça, para que os membros deste colegiado possam também alçar posições maiores no cenário federal. Trabalho feito pelo ex-prefeito e ex-governador Íris Rezende, mostrando que sempre é importante ter alguém de Goiás ou representando o Estado de Goiás nas grandes cortes nacionais. Estarei sempre à disposição, porque Goiás tem pessoas capacitadas, competentes, para poder também ocupar cadeiras nas casas maiores do Poder Judiciário. Mas, encerrando, pedir a todos que, por favor, entendam que nós vamos agora enfrentar algo que ninguém imaginava. Todos aqui, e até eu como médico dizia, a partir de setembro, outubro, nós já teremos uma acalmia, a partir do fim do ano já teremos a vacina, e aí vamos passar aquilo que nós desejamos, que é uma rotina normal e a nossa continuidade das nossas ações. Infelizmente, nós temos que estar preparados para uma segunda onda, de uma variante que entrou pelo estado do Amazonas, atinge já o estado do Pará e que inevitavelmente vai chegar até nós.
ela tem uma capacidade de transmissibilidade 10 vezes maior do que a cepa anterior, ela tem uma capacidade, um percentual de mortalidade e letalidade maior do que a anterior e um agravamento do quadro no menor curto espaço de tempo. Como tal, sobrecarregando enormemente as nossas estruturas hospitalares. Estamos ampliando agora em mais 130 leitos distribuídos no estado de Goiás. Mas vocês sabem que nós não podemos passar para uma defesa de uma tese simplista de abrir leitos. Nós precisamos de pessoas qualificadas para estarem à frente do leito de um paciente, que é toda uma equipe na área de saúde. E como tal, o que eles nos pedem neste momento, eles quem? Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos, laboratoriais, de raio-x, todos aqueles que estão numa UTI, convivendo com casos gravíssimos, o que eles nos pedem? Por favor, mantenham os protocolos, evitem aglomerações, como estamos fazendo aqui na posse do presidente do Tribunal de Justiça, uma posse que é demandada por todos nos 246 municípios, e nós vimos, senhor presidente Walter Carlos Leme, como o presidente que toma posse, doutor desembargador França, o nosso muito obrigado por dar exemplo de como deve se proceder, mantendo aqui todas as regras do protocolo. E ao encerrar mesmo, dizendo a vocês, nos ajudem, façam chegar a todos a necessidade do uso das máscaras, cada vez mais do afastamento. Nós não podemos admitir aglomerações que venham amanhã cada vez sobrecarregar e levar o número maior de óbitos ao estado de Goiás. Nós já extrapolamos 7.400 óbitos. Nós temos que, nessa segunda onda, ter o cuidado para podermos continuar a vida, gerando riquezas e trabalhando, mas hora alguma se descuidando daquilo que é fundamental, que eu tenho dito, que o mandamento maior à frente do estado de Goiás é salvar vidas. A economia, nós soubemos salvar, muitos não acreditavam. Diziam que seria a desindustrialização de Goiás. E Goiás hoje é o primeiro lugar em produção industrial no Centro-Oeste e o segundo lugar no país. O estado que mais gerou empregos e o estado que, ao mesmo tempo, soube dividir os incentivos de forma igualitária para que não houvesse concessões e benesses apenas a alguns. Essa é a maneira de governar. É a maneira compartilhada com os poderes, mas com um compromisso único de estender as mãos às pessoas vulneráveis e necessitadas. Em nome de todos os homenageados e homenageadas, dizer do meu muito obrigado em me concederem a palavra, e sabedores que nós não abriremos mão de honrar esta medalha que recebemos e, ao mesmo tempo, a credencial de amigo do Judiciário. Meu muito obrigado, um bom dia, e ao desembargador França, que Deus continue iluminando os seus passos e que possamos, num curto espaço de tempo, levar o estado de Goiás em total sintonia entre os poderes ao melhor estado da federação, como sendo uma referência de equilíbrio fiscal, e ao se defender equilíbrio fiscal, se defende qualidade de vida, saúde, educação, segurança e programas sociais. Muito obrigado. Também registro a presença com muito prazer do desembargador Luiz Eduardo de Souza, também participando virtualmente nessa sessão, ele que é vice-presidente e corregedor regional eleitoral TRE Goiás. Também participando
online o presidente da GMP, o Dr. José Carlos Neri. Obrigado. Também registro a presença com muito prazer. A presença dos filhos do desembargador França e da doutora Ana Cristina Petené da França, Guilherme e Rafael Petené da França. O Guilherme está aqui, ao lado da doutora Cristina, sua mãe, e o Rafael está em São Paulo, né, desembargador? Deve estar assistindo também a posse do pai lá no estado de São Paulo. Obrigado também pela presença. Bem, senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor desembargador Walter Carlos Lemes, que ora deixa a presidência deste tribunal. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos presencialmente e virtualmente a esta sessão solene de posse. De posse e de desposse, né, desembargador França? Eu gostaria de cumprimentar a todos os integrantes da mesa, pedindo, já referidos na nominata, e pedindo licença para fazê-los, em nome do excelentíssimo senhor governador do Estado, Ronaldo Caiado, deputado Lissauer Vieira, doutora Ivana Farina Navarrete Pena, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, representando o excelentíssimo senhor presidente do CNJ e presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Caro amigo Ailton Flávio Vec, procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás, Iris Rezende Machado, ex-prefeito, que tem uma longa história política e nos deixa um legado muito importante para todos nós. A querida amiga Patrícia Carrejo, presidente da Asbego, essa excelente magistrada que tem feito um trabalho também muito digno. Joaquim Alves de Castro, presidente do Tribunal de Contas do município. E, então, essas pessoas estão saudadas no nome dos demais aqui presentes, saudando ainda a doutora Ana Cristina Ribeiro Peternella França, esposa do próximo presidente que tomará posse daqui a pouco, uma grande amiga que participamos dessa vez, várias vezes, com excelente trabalho, com a qual adquiri larga experiência. Senhoras e senhores, amigos da imprensa, eu preciso saudá-los de uma forma bastante elogiosa, porque, graças a um media training que nós temos muito bom, chamado Luciano Andrade, nós pudemos, ao longo desses 2 anos, termos excelente convivência com os senhores, em nível estadual e também em nível federal. Muito obrigado pela presença dos senhores, pessoal da Polícia Militar, servidores do Poder Judiciário aqui presente, todas as pessoas com as quais eu convivi ao longo desses 2 anos aqui no Grande Tribunal de Justiça. A solenidade de posse tem o mágico poder da simultaneidade. São no mesmo compasso, despedida e chegada. É um dia de gratidão pelo que passou e de esperança no que virá. Essa solenidade tem a magia maior. São 2 Carlos, o Walter Carlos e o Carlos França. E eis que falo da simbologia do nome Carlos, um nome comum encontrado na maioria das famílias brasileiras, para ressaltar o elemento da representatividade dessa solenidade. Sai a experiência e também a simplicidade do Carlos, que carrego no nome e no coração. Entra a esperança de um novo Carlos, também simples, mas absolutamente seguro do que faz. Eu, que durante os últimos 24 meses estive nessa navegação, afirmo que o significado do nome Carlos são elementos fundamentais na construção e processo de uma sólida embarcação. Cabe-nos, neste momento especial, como comandantes do passado e do futuro, tranquilizar os passageiros, cidadãos, da solidez e da segurança da viagem. Não tenho dúvida, aqui e agora, de repetir a mensagem dos velhos marujos que enfrentaram os mares revoltos para nos revelar o novo mundo. Tão poetizado, muito bem, por Fernando Pessoa.
Pouco importa a força da tormenta ou o medo do desconhecido. Confie no Poder Judiciário, viaje conosco, afinal de contas, navegar é preciso. Quando me tornei presidente, trouxe comigo todos os sonhos que acalentei no decorrer da minha vida. A certeza que poderia contribuir com a justiça do meu Estado e a fé na providência divina que sempre me conduziu e amparou, sobretudo quando os desafios me espreitavam, revelando-me a fragilidade do meu ser. Eu sou um homem de fé, mesmo que o mundo ainda esteja mergulhado na violência e na intolerância ou na incompreensão. Aprendi a repetir Anne Frank, a jovem judia vitimada pela brutalidade nazista. Ainda creio na bondade do ser humano. Aqui procurei ser soldado da humildade, serenidade, determinação, transparência e compartilhamento. Passei todos os cargos da cúpula judiciária do meu estado de Goiás. Na presidência foram 24 meses, mais precisamente 731 dias, e uma pandemia jamais vivida na humanidade moderna. Fiz meu largo, cruzando as ondas de cada dia como se elas fossem as últimas a me conduzir até chegar nesse momento do desembarque. Firme no leme, encarava aquelas águas como se fossem as únicas, o que me proporcionava a gratificante oportunidade de transformar o meu navegar num inexplicável deslizar pelas estrelas, apontando o rumo da felicidade. Dois anos parecem rápido, mas servem como aprendizado para uma vida inteira. Quem me conhece sabe que sou e continuo o Valtinho de Bela Vista, que aos 10, 11 anos tomava banho sonhando em apresentar os britizais da minha cidade para o mundo. Jamais me iludi com as luzes que emanam do poder. Elas são como as sereias que acenavam para Ulisses em sua volta para Ítaca, traiçoeiras e perigosas. Eu não poderia ser diferente. Conduzir a nave do Poder Judiciário, por sua especificidade e importância, implica em reconhecer diversos talentos, tanto daqueles que são responsáveis pelo seu navegar, tanto quanto os seus fundamentais passageiros e frequentadores. O sucesso ou o insucesso de toda e qualquer viagem está direcionado com os atos praticados coletivamente. É por isso que hoje eu preciso ressaltar a importância de uma equipe que escolhi. Os meus juízes auxiliares, Cirlei Martins da Costa, Cláudio Henrique de Araújo Castro, Fabiana Abel de Aragão Fernandes, o meu diretor-geral, Rodrigo Leandro da Silva, a secretária-geral, a minha amiga, que eu chamo de Margarete Tati do Cerrado, Eliane Ramos. Agradeço também ao meu diretor cerimonial, Roberto Nascimento, e ao diretor do Centro de Comunicação Social, Luciano Augusto de Andrade. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o Luciano, para nós, foi a grata surpresa que veio como um excelente media training, que melhorou sobremaneira o relacionamento do Poder Judiciário com a imprensa. Foi muito importante para nós. Muito obrigado, Luciano. Quero também agradecer ao diretor da comarca de Goiânia, juiz Paulo César das Neves, e a todos os diretores de foro, aos nossos magistrados e servidores, comissionados, um bom relacionamento que tivemos com a AB. E aqui, senhor governador, me reporto a um parênteses para dizer, no meu discurso de posse, eu havia dito que, inicialmente, eu queria harmonia entre os poderes, transparência e informatização. Essas metas foram cumpridas. E esta medalha para dizer a vossas excelências homenageados que, graças a essa harmonia que mantivemos, essa é uma medalha de reconhecimento daquilo que nós fizemos. Mantivemos esse bom contato, que possibilitou a todos nós salários em dia, né? Um bom diálogo e tantas idas a Brasília para soluções para
para nós. E a transparência se revelou em 91,5% junto ao CNJ, está aqui a conselheira amiga Ivana Farina, que é testemunha disso. Então, não atingimos 100%, mas ficamos bem próximos. E a informatização, nós tivemos todas as sessões e julgamentos virtuais. Facilitou muito com a pandemia, o nosso tribunal, em termos de tribunal de médio porte, ficou em 3º lugar no país. Creio que deixa um legado de inovação tecnológica. Nunca se investiu tanto em tecnologia nesse judiciário. E acredito que gerações serão beneficiadas com isso. Como não somos máquinas, não perdi o foco no ser humano. Durante minha administração, fiz com que os direitos humanos se tornassem uma política institucional. Como já registrei, não conduzi sozinho esses projetos. Contei com a firme colaboração sincera e leal dos meus colegas do colegiado. Todos eles, desembargadores, juízes, que também participaram, juízes substitutos. Meu agradecimento especial pela feliz oportunidade da convivência, onde acordamos e divergimos sempre norteados pelo compromisso com a prestação da justiça, com equilíbrio, zelo e sabedoria. Aos parceiros de mesa, desembargador Quisleu Maciel, filho que é à frente da corredoria e ao lado de seus eminentes juízes corregedores, foi um braço forte da condução dos trabalhos desta casa. Eu, vice-presidente, desembargador Nicomedo Domingo Borges, parceiro, amigo, e manteve firme também na sua competência administrativa do Tribunal de Justiça. Registra a parceria ativa dos advogados, promotores, defensores, e peço ao Procurador-Geral da Justiça, Ailton Vec, e ao presidente da OAB, Lúcio Flávio Siqueira, e ao Defensor Público-Geral Domilson da Silva Júnior, que leve aos seus colegas meu agradecimento especial e admiração. Com todos aprendi que durante todo o meu longo percurso pelos mares da magistratura, a enxergar a terra firme onde esteve atracada a caravela da justiça. Fiz do diálogo com todas as instituições uma boa bússola. Ressalta ainda que a nossa comunicação se fez presente com os demais poderes do Estado. Conversamos muito, trocamos experiência, fechamos parcerias e traçamos novos rumos. Uma excelente relação com o governador Ronaldo Caiado. E comovido, digo-lhe, muito obrigado, senhor governador. Como foi bom testemunhar a largueza de sua visão dos problemas sociais, da grandeza e generosidade do seu coração. Da mesma forma, registro o meu preito de gratidão ao eminente presidente legislativo, deputado Lissauer Vieira, sempre solícito, colaborando com os projetos de leis de iniciativa do Judiciário, recebesse tramitação rápida e eficiente. Concluindo a jornada e retornando à planície, quero manifestar-me meus agradecimentos sinceros aos meus familiares, filhos e netos, que tanto me acolheram, dando carinho e força, e em especial à minha querida e companheira Mariazinha, modelo de paciência, amor, compreensão e solidariedade. Além do abrigo seguro nas horas difíceis, quando suas palavras de conforto e estímulo foram decisivas para que eu me mantivesse firme na caminhada. Por fim, ao novo condutor dos destinos do Poder Judiciário, desembargador Carlos Alberto França, um líder de excepcional qualificação, meu ouvidor geral, aliado a uma conduta exemplar que o torna merecedor de respeito e admiração, formulo o voto de um mandato profícuo e pontilhado de sucesso. Jovem, talentoso e determinado no exercício de sua atividade judicante ou administrativa, Vossa Excelência, desembargador Carlos Alberto, sempre exigiu a régua e o compasso do raciocínio do matemático ao lado da lógica jurídica, tudo temperado por uma compreensão humanista da vida. Não sem razão que aqui chegou pela via democrática da eleição. Passo o bastão ao comando de Vossa Excelência, retirando-me de volta ao sacerdote da judicatura. Por fim, quero ler um trecho de K.O. Meara, escrito durante a pandemia de peste em 1800. Alguns dizem que não seria nessa data, assim, de um poeta cubano, que seria mais recente. No entanto, isso não interessa. Que diz o seguinte: quando a tempestade passar, as estrelas se amansarem e formos sobreviventes,
de um naufrágio coletivo, com o coração choroso do destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que nos torne melhor como você nos sonhou. Muito obrigado a todos. Mais uma vez a todos que estão assistindo a esta sessão de posse, virtual e pela TV Brasil Central, nosso muito obrigado a todos do Estado de Goiás. Senhor presidente. Convido o presidente Carlos Alberto França para tomar assento à mesa e dar sequência à sessão solene. Antes, porém, convidar para estar presente. Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulos os deveres inerentes ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Declara empossado o desembargador Carlos Alberto França no cargo de presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Bom, então está havendo a troca nesse momento, né, doutor Romério? Sai o ex-presidente e o atual presidente está tomando posse. Nós acabamos de visualizar exatamente a posse do desembargador Carlos França como presidente. Ele assume um compromisso, né, ele presta um compromisso legal de observância da Constituição, enfim. E agora ele assume a presidência, inclusive da mesa, como já presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse então, o ex-presidente, ele já vai se levantar, então, da cadeira para que o outro possa se sentar e ele continua, então, conduzindo a própria cerimônia de posse. Exatamente, porque a partir de agora ele já é o presidente do Tribunal de Justiça e ele, na sequência que nós teremos, ele dando a posse em relação ao vice-presidente e ao novo corregedor. Aos novos membros, né? Exatamente. Então, nesse momento, a gente vê aí que ele já sentou a cadeira, então, já como novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E o desembargador Walter Carlos Lemes retoma a posição de desembargador compondo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ele, só para deixar claro, então, ele não é afastado, ele não entra em aposentadoria, ele volta a exercer as atividades normais. Exatamente, ele deixa de cumprir com aquelas obrigações administrativas, vamos dizer assim, e passa a atuar especificamente como desembargador, ou seja, na atividade judicial propriamente dita. Bom, vamos ouvir então, né? Parece que ele vai fazer algum discurso lá. Vamos voltar para a cerimônia. Vai dar posse agora para o desembargador Zacarias, que é o novo vice-presidente. Vamos acompanhar. Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulos os deveres inerentes ao cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Declaro empossado o desembargador Zacarias Neves Coelho no cargo de vice-presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Convido a se aproximar da mesa o excelentíssimo senhor desembargador Nicomedes Domingos Borges para prestar o compromisso regimental para ocupar o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás. Por minha honra e pela pátria,
prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulos os deveres inerentes ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás. Declaro empossado o desembargador Nicomedes Domingos Borges no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás. Meus parabéns. Parabéns. Convido a secretária do plenário para leituras dos termos de posse. Doutora Sabrina. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo senhor... Bom, nós vimos aí, né, a cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e o doutor Romério me contava aqui que esses cargos que foram empossados, o vice-presidente e o corregedor, juntamente com o presidente, claro, são os 3 mais importantes lá do Tribunal de Justiça, e eles são eleitos individualmente, não é uma constituição de chapa. Não, não é chapa, cada um concorre para um cargo, e dentro da estrutura do Tribunal de Justiça, eles têm atribuições distintas, todos com relação à área administrativa do tribunal. Então, eles passam a exercer, esses desembargadores, funções muito mais administrativas do que judicantes. E, eventualmente, também eles exercem a atividade jurisdicional, ou seja, decidir processo propriamente dito, mas a concentração maior do trabalho é na área administrativa. O que se diferencia, o senhor ia falar sobre isso, né? A diferença do trabalho do presidente para o vice-presidente, também do corregedor. Isso. Com relação à presidência, ele vai administrar praticamente todas as questões, com relação ao próprio orçamento, recursos humanos, obras que serão realizadas, concursos serão abertos ou não, a representação do Poder Judiciário perante a sociedade, porque ele é o chefe do Poder Judiciário, né? O Estado é composto por Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como nós temos o governador no Executivo, o presidente da Assembleia no Legislativo, nós temos o presidente do Tribunal no Poder Judiciário. Então, ele administra praticamente todas as questões mais diversas com relação ao tribunal, inclusive no estado todo, todas as comarcas. Cada comarca ele tem um diretor do foro que auxilia ele especificamente em cada município. O vice-presidente, além de atuar na ausência do presidente, eventualmente de algum compromisso, ou, enfim, qualquer tipo de ausência, ele assume a condição de presidente, mas normalmente ele tem outras atividades. Nós já tivemos situações, por exemplo, que o vice-presidente era responsável pelo recebimento dos processos relacionados aos tribunais superiores, ou seja, decidir os recursos para o Supremo ou para o Superior Tribunal de Justiça que subiriam ou não, que é uma atividade do presidente. Ele pode eventualmente delegar. Estou usando isso aqui como exemplo. Então, nós temos algumas atividades... Ele pode transferir responsabilidades, inclusive, para o vice-presidente. Para o vice-presidente. Então, não é só aquela figura que só substitui. Muitas vezes ele tem uma participação efetiva na administração com algumas responsabilidades delegadas pelo presidente. E o corregedor geral, ele cuida com relação à própria transparência, à própria legalidade, à própria moralidade do Poder Judiciário, orientando. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas só uma fiscalização. E fiscaliza também, fiscaliza juízes, fiscaliza os cartórios extrajudiciais. Então, por exemplo, um cartório de registro de imóvel, um cartório de registro de pessoas físicas. Ele, além de fiscalizar, ele orienta para que a gente tenha a correta aplicação da lei e para que a gente tenha uma conduta também, como magistrado, dentro daquilo que se espera da judicatura. Então, ele é um órgão da gestão dos magistrados do primeiro grau, com relação a essa orientação e, se necessário, inclusive, realmente com abertura de processo administrativo, por uma eventual punição, no caso de algum desvio, né? Mas também, e essencialmente, com relação a esse acompanhamento, tanto da magistratura quanto dos cartórios. Quando existe alguma denúncia contra algum juiz, alguma coisa assim, é na mão do corregedor que se passa primeiro? Exatamente, a corregedoria que trata dessas questões
relacionadas à conduta disciplinar, né, do magistrado. Bom, vamos voltar lá então à nossa cerimônia de transmissão. Parece que o desembargador, agora já ex-presidente, né? Vamos acompanhar lá o que ele estava falando. Assina o desembargador Zacarias Neves Coelho. Da termo, né, que registra formalmente aquele ato que foi falado, que prestou compromisso e que foi dado posse. E agora, formalmente, então, não tem como mais voltar atrás, os papéis estão assinados, todos estão empossados em seus devidos cargos nessa nova gestão, que é gestão 2020 e 21? É 21 e 23, né? Era 2 anos, ela começa agora, hoje, né, de fevereiro de 21 e termina em fevereiro de 2023, 2 anos. Sempre do dia 1º de fevereiro de cada ano. Entendi. Bom, enquanto a gente aguarda a continuidade lá da cerimônia, queria que o senhor falasse, então, do perfil, né, do novo desembargador Carlos Alberto França, ele que é o novo presidente do TJ, né? O que a gente pode esperar dessa gestão dele? Uma gestão mais arrojada, uma gestão mais conservadora? Certamente ele já anunciou alguns compromissos do que ele pretende fazer na sua gestão? O desembargador Carlos França é uma pessoa bastante dinâmica, então nós, magistrados, esperamos uma administração realmente arrojada, de vanguarda, que é o perfil dele, né? E, como já havia citado, ele tem uma preocupação muito grande com relação à celeridade da prestação jurisdicional, ou seja, entregar a pessoa que procura o Poder Judiciário, ter uma resposta mais rápida, mas não somente a rapidez, com qualidade. Por exemplo, ele se preocupa muito com a qualidade, ele inclusive já exerceu, ele até exercia na administração do desembargador Walter, a função de ouvidor geral do Estado, ou seja, ele está muito próximo. Então, ele é muito conhecedor dos problemas das comarcas e de tudo que acontece. E da sociedade, porque a ouvidoria é a porta que o cidadão tem para, muitas vezes, trazer uma preocupação, trazer uma crítica, ou às vezes até o elogio, mas é a comunicação que nós temos da sociedade com o Poder Judiciário. Então, o fato dele ter exercido essa função de ouvidor geral contribui para que ele tenha esse feedback com relação à própria sociedade. Essa bagagem dele agora nessa nova função, né? Com relação às necessidades, com relação às preocupações do cidadão goiano com relação ao Poder Judiciário. Eu entendo isso como muito importante. E nós temos essa grande expectativa, positiva expectativa de ter uma administração nessa direção, de uma celeridade processual, que nós temos aí o provimento das comarcas do interior que estão sem juízes, para que a gente possa ter desenvolvimento, trabalhos em equipe. Nós temos aí a possibilidade de criação de grupos de trabalho para apoio em determinadas demandas. O tribunal já faz isso com uma certa tradição. Por exemplo, nós temos uma estrutura para resolver determinados tipos de conflitos, como, por exemplo, previdenciário. Nós temos um programa que já atende muita questão de demandas previdenciárias no interior, de forma mutirão mesmo, né? Demandas de DPVAT, ou seja, aquelas demandas repetitivas, que muitas vezes o caminho é muito semelhante e nós temos uma fatia muito grande da população que depende desse retorno. Então, há uma expectativa também que se isso seja implementado ainda com mais efetividade, para que a gente possa ter várias frentes aí de tratamento dessas demandas que são muito exigentes. Bom, a gente está acompanhando aqui. Agora, desembargador Leubino, falei Chaves. E faço vênia para, nas suas pessoas, dirigir também minhas saudações às autoridades civis. Ele já foi presidente por 2 vezes. Já foi presidente do Tribunal de Justiça e ele faz o discurso de recepção aí dos desembargadores em relação ao novo presidente. Vamos acompanhar, então, o discurso dele. O doutor Ailton Vec, Procurador-Geral da Justiça, membros da Advocacia Pública e Privada, com destaque ao presidente doutor Lúcio Flávio e demais autoridades, servidores, e todos que, com suas presenças físicas e virtuais, nos honram neste momento de transição para o novo corpo diretivo desta Casa de Justiça.
aos familiares do colega empossado, volto os cumprimentos à sua prestimosa mãe, Maria Inês de Oliveira França, e de sua esposa, a Procuradora de Justiça, doutora Ana Cristina Ribeiro Peternella França, como aos seus filhos, Guilherme e Rafael, e também aos irmãos e demais parentes que se fazem presentes nessa sessão, física ou virtualmente, sem olvidar, in memória, a figura do seu saudoso pai, José Luiz França. Cumprimento particularmente meus amigos desembargadores que compõem esse egrégio Tribunal Pleno e de forma especialíssima aos desembargadores Zacarias Neves Coelho, empossado vice-presidente, e Nicomedes Domingos Borges, empossado corregedor-geral da Justiça. Meus senhores, minhas senhoras, meu contentamento é singular, porque ímpar é a oportunidade de tão prestigiosa homenagem à pessoa do desembargador Carlos Alberto França. E assim eu digo porque, apesar de sua jovialidade, em comparação ao registro histórico dos investidos como presidentes deste tribunal, hoje, com apenas 55 anos de idade, ostenta o desembargador Carlos França uma gama de experiências de raras e poucas comparações. Ao tempo que me dedicava a contextualizar esta saudação, lembrei da passagem de São Tarcísio, que ainda em tenra idade, frente à perseguição do imperador Valeriano aos cristãos, que aprisionados desejavam receber a Santa Eucaristia, mas encontrando o Papa Sixto II empecilhos a essa tarefa, obteve em Tarcísio o caminho espontâneo de levar as hóstias sagradas em segurança até os prisioneiros, com a responsabilidade de deixá-las cair em mãos dos pagãos, de não deixá-las cair em mãos dos pagãos, prometendo que jamais sucumbiria aos ímpios, e assim o fez. Tanto que em seu túmulo consta a seguinte inscrição, aspas, enquanto um criminoso grupo de fanáticos se atirava sobre Tarcísio, que levava a Eucaristia, o jovem preferiu perder a vida antes que deixasse aos raivosos o corpo de Cristo. Fecha aspas. A têmpera do destemor e comprometimento do jovem Tarcísio, que desafiou o império com coragem e intrepidez para fazer cumprir seu compromisso, vejo identificar o nobre colega desde a França, desde jovem, arrojado, disciplinado, cônscio de seus deveres e habilidades, pronto para desempenhar uma missão intensamente árdua e de conduzir o poder judiciário do Estado em não menos cavernoso tempo que vivenciamos. Fiz essa digressão para dizer que o jovem e talentoso mineiro de boa cepa, natural de Campina Verde e nascido em 21 de agosto de 1965, tornara-se goiano e goianiense de coração, fazendo morada e profissão nessas terras do Centro-Oeste, rompendo desde cedo paradigmas de toda a ordem. A primeira delas foi invalidar todo e qualquer estereótipo ligado à síndrome do filho do meio, porquanto é o sexto filho de uma prole de 9 e detém, ao que tudo se vê, características ímpares de filho mais velho,
por sua índole exemplar de honradez, responsabilidade, coragem, energia, pujança e espírito de liderança. Em curto tempo, não se conquistou um nível acadêmico significativo, não só conquistou um nível acadêmico significativo ao graduar-se em Direito pela Universidade Federal de Goiás, na turma de 1989, como, logo em pós, em outubro de 1990, ingressou na magistratura goiana. Sua competência e autoridade foram forjadas nas mais intrincadas atuações junto a este judiciário, assumindo, por vezes, comarcas emblemáticas de parcos atrativos, profissionais e árduo labor, funcionando nas mais diversas jurisdições com hombridade, dignidade e nobreza. Disso resultou providencial e régia a missão de julgador, obtendo por esforço e perseverança próprios, no desempenho e qualidade da magistratura, o prestígio de seus pares. E com tal intensidade, que desde o início de sua carreira, principiando como titular pela comarca de Alto Paraíso, e seguidamente pelas comarcas de Planaltina e Formosa, bem como respondente em todas as comarcas do Nordeste goiano e na comarca de Varjão, chegando, por fim, a de Goiânia, e obtendo todas as suas promoções pelo critério de merecimento. Em sua carreira jurídica, registram-se que em nenhum momento se furtou a julgar as causas a que foram designado, atuando em lides complexas, a exemplo de sua performance junto à Vara de Execução Penal de Goiânia, após ocorrência da rebelião do CEPAICO, e suas atuações junto a um intrincado processo da falência da Encol, perante a 11ª Vara Civil. A projeção de sua carreira, que pode parecer para alguns apressados ou precipitados, meteórica, em verdade foi galgada, paulatina, gradativa, ponderada e maturadamente. Proativo, como sempre demonstrou ser, em 2003, quando ainda magistrado de primeira instância, inicia sua atuação junto a este tribunal como convocado à substituição de desembargador. Já em 2007, acumula as funções de primeiro juiz corregedor e diretor do Foro de Goiânia. Em março de 2010, pelo critério de merecimento, assume o cargo de juiz de direito substituto em segundo grau, junto a este egrégio tribunal. Logo em seguida, em outubro do mesmo ano, e também por merecimento, erige-se ao ápice na carreira jurídica desta casa, tornando-se membro deste tribunal ao adquirir o título de desembargador, compondo, a partir de então, a segunda Câmara Cível, onde pudemos estreitar ainda mais os laços de coleguismo e amizade. Já nesta função de desembargador, integrou a banca examinadora do 54º concurso de juiz substituto do Estado de Goiás, no ano de 2010. Responsável pelas disciplinas de Direito Comercial, Empresarial e Direito Administrativo. E nos anos seguintes, biênio 2011 e 2012, compôs o Conselho Superior da Magistratura, sendo conduzido para o biênio 2013 e 2014. Também em 2012, assumiu as funções de ouvidor do Poder Judiciário, as quais igualmente exerceu no biênio 2012, 2019 e 2020.
exerceu a presidência da primeira sessão civil, também presidente da segunda Câmara Civil, sendo também componente da Comissão de Regimento e Organização Judiciária deste Tribunal de Justiça. Por tal histórico de vida profissional, não há como não enaltecer o abnegado e imprescindível trabalho exercido pelo magistrado Carlos Alberto França. Marcas registradas de sua coragem, competência, aprimoramento intelectual, firmeza de atitude, excelência jurídica em suas decisões, de personalidade forte, aguerrido, mas aguerrido por seus ideais, conquistou nisto o respeito de todos por igual lugar que judicou, inclusive o meu, principalmente o meu, a despeito dos debates jurídicos por vezes efusivos, mas que, confesso, me são propriamente simpáticos, porque tornam estruturadas as decisões ante a riqueza da ética dialógica, a viabilizar a melhoria da técnica jurídica como um todo. Não há como olvidar que, por onde trilhou, o ilustre colega deixou rastros de reconhecida nobreza. Hoje, desembargador, Vossa Excelência assume as rédeas do Poder Judiciário goiano, com solene e difícil compromisso de fazer cumprir a Constituição e as leis do nosso país, de dirigir esta instituição poder com serenidade, sobriedade, soberania, firmeza de propósitos e justeza, de gerir o judiciário goiano com competência e agilidade, como se seu perfil profissional sempre evidenciou, líder em eficiência, sem martirizar o jurisdicionado ou a administração. A confiança e certeza depositadas em Vossa Excelência para uma efetiva renovação de valores, por vezes contrafeitos, corroídos e danificados, para o resgate de uma credibilidade cada vez mais arranhada por episódios lamentáveis, em alguns segmentos, é o que se espera de Vossa Excelência. O momento institucional que vivenciamos inspira muitos cuidados. Erigem-se sacrifícios e tomadas de decisões duras, penosas para nós, julgadores, neste tempo de quimeras, tomadas de decisões que são absolutamente necessárias para colocar-se no prumo a tranquilidade e a autoridade do serviço da justiça em prol da sociedade. O judiciário necessita de ser ético, imparcial, moderno, eficiente, cônscio de seu papel como poder institucional no cenário nacional, como serviço de justiça que é, sem amarras, sem temor, mas com arrojo, prudência e sensatez. Nas palavras da ministra Nancy Andrighi, na abertura do primeiro curso de conciliação e mediação oferecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, e pela Advocacia Geral da União, sob a premissa de que os magistrados devem estar atentos à dimensão sociológica de suas decisões, externou ser impostergável o mindset, a mudança de mentalidade dos atores do cenário jurídico, ao dizer que, aspas, não há mais lugar para juiz ou advogado ortodoxo. A intolerância com o novo ou o diferente é incompatível com os instrumentos modernos que possibilitam ao jurisdicionado postular a defesa de direitos antes indefensáveis. Fecha aspas. Isto, obviamente,
dos parâmetros de legalidade, da legalidade, e dentro deles, que devem reger toda a conduta social, sem os dissimulacros e engajamentos anômalos à juridicidade. Estou convicto de que esse mindset, essa mentalidade renovada, é plenamente aplicável à seara administrativa, mais ainda como elo na efetividade das funções jurisdicionais, porque não há nada mais promissor em efeitos produtivos que um jurisdicionado atendido em suas necessidades. Não podemos, como instituição, a justiça que somos, permitir sermos contaminados pela fraqueza da corrupção que assombra as instituições públicas como um todo, corrói a bem-aventurança, desmantela sonhos, aniquila carreiras promissoras e impõe toda a ordem de ruína. Não podemos sucumbir à tibieza própria dos covardes. Jamais. É na coragem, na firmeza de decisões e na independência que norteiam a conduta do judiciário com ação ética e moral, que porá freio à marcha do desmazelo. Creio que o temor não é ser incapaz, porque isso é uma circunstância fora de nossa própria vontade. É algo que se debela com a capacitação pelos estudos, esforços, exercício cotidiano. Não. O temor está em ser inerte, tendo a possibilidade de fazer o dever, de executar a tarefa. Permanece quieto, inanimado, apático até. A mensagem mais coerente a isso foi aquela discursada por Nelson Mandela, líder da África do Sul, cuja biografia é de conhecimento mundial, em sua posse no ano de 1994, quando externou, aspas, nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos, além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Fecha aspas. Prezado amigo, Vossa Excelência, há tempos, já atuando como membro deste tribunal, perfila estar integrado ao novo Tribunal de Justiça que estamos a construir. Suas contribuições valorosas atestam esta afirmação, confiados que sua administração colocará mais um tijolo de sustentação ética que desejamos. Que Vossa Excelência engrandeça esse tribunal com competência e humildade. Que suas decisões sejam luz
que sirvam de orientação e consolo aos que sofrem e têm sede de justiça. Nesta sua nova jornada, não poderia deixar de externar o apreço de sua amizade e encerrar minha saudação a Vossa Excelência com trechos da canção Tocando em Frente de nosso instrumentalista, cantor, compositor e ator brasileiro Almir Sater. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Fecha aspas. Em sendo assim, meu caro amigo, desejo-lhe amor para pulsar vigorante e retilíneo este trilhar de inúmeros desafios, contratempos e dilemas, mas também de um imenso aprendizado, qual lapidando a maestria. Desejo-lhe paz para conduzir os trabalhos e metas que lhe são exigidos. Desejo-lhe uma chuva de bênçãos divinas, a guiar seus passos, a proteger sua vida, a consolidar seus planos. Resta-me, pois, apresentar-lhe as boas-vindas à frente da direção deste Poder Judiciário, rogando a Deus que o ilumine e o ampare com saúde, equilíbrio e sabedoria. Seja muito feliz nessa nova empreitada. Boas-vindas, meu caro desembargador França, meu amigo pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado ao eminente desembargador Leobino Valente Chaves por esta saudação em nome do nosso Tribunal de Justiça. Dando sequência à presente sessão solene, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Dr. Ailton Flávio Vec, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Quando eu fui falar o nome lá, Quero saudar e cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, e aqui quero aproveitar para também cumprimentar a minha colega. Bom, a gente está acompanhando, então, a cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Cerimônia essa que começou às 10 horas da manhã. A gente já teve as falas do governador Ronaldo Caiado, do ex-presidente, né, que está saindo da instituição. A gente está aguardando a fala do novo presidente, mas ele já está empossado, né? Tá. Já houve a cerimônia de posse. Na sequência aqui nós teremos ainda as falas do Procurador-Geral, que está começando agora, depois do Dr. Lúcio Flávio, representando a OAB. Nós teremos ainda algumas homenagens às esposas dos desembargadores do que está saindo e do que está entrando. E ao final, aí sim, antes do encerramento, o discurso do novo presidente, o desembargador Carlos Alberto França. Bom, a gente agradece, a gente vai encerrando essa transmissão de posse aqui, uma cerimônia bonita, né? Um local, eu fiquei muito apaixonada pelo plenário lá do Tribunal de Justiça, um lugar muito amplo, muito bonito, uma cerimônia muito bonita que ocorreu aqui também, que você assistiu aqui integralmente, aqui na telinha da TV Brasil Central, e quem me fez
essa companhia agradável, nos explicou, nos trouxe as informações corretas. Foi o juiz Dr. Romério do Carmo Cordeiro, a quem eu agradeço pela permanência aqui no estúdio durante toda a manhã, durante essa transmissão. Muito obrigada. Na verdade, em nome do Tribunal de Justiça, eu agradeço a TBC pela parceria e pela cobertura desse importante evento, não só para o Poder Judiciário, mas para o Estado de Goiás como um todo. Esperamos que essa nova administração continue com o trabalho de aproximação do Judiciário com relação à sociedade, para que a gente possa ter realmente uma prestação jurisdicional mais célere, com bastante qualidade, para que o cidadão goiano tenha seus conflitos resolvidos da melhor forma possível, com qualidade e dentro de um prazo razoável. Muito obrigado à TV, muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado ao Tribunal pela honra de vir representá-lo aqui nesse programa e um bom dia a todos. Nós que agradecemos, né? E você vai acompanhar, então, essas informações sobre a nova posse, também o discurso do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Carlos Alberto França, dentro da nossa programação e dentro também do TBC1, que começa daqui a pouquinho, ao meio-dia, faltam 5 minutos, então daqui a pouco vem a Michele Buzão para comandar o telejornal. Eu estou indo embora com o TBC agora, mas amanhã eu estou de volta. Uma excelente tarde para você. Tchau. ...2021, o ano da Brasil Central. E a nova programação está top. Dia 2 de fevereiro já tem estreia.